entende essa fala de Bolsonaro como uma confissão de culpa? Ô, Josias, retoma que seu som não está saindo aqui para mim. Volta aí. Sem nenhuma dúvida, nós estamos diante de uma reiteração da confissão de culpa. Comentávamos aqui na semana passada, quando foi convertido em réu pelo Supremo, o Bolsonaro fez uma manifestação, chamou ali o que deveria ser uma entrevista, virou um monólogo, e ele já havia repetido ali, não foi a primeira vez, não será a última, que ele não fez senão discutir alternativas previstas na Constituição depois que o Lula foi eleito. Mas na denúncia do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele foi muito feliz em definir o que se passou na cena em que o então presidente da República, derrotado nas urnas, chama os comandantes militares para expor uma minuta de intervenção na Justiça Eleitoral, prisão do presidente da Justiça Eleitoral, prisão de um ministro do Supremo. Havia, numa das versões, a perspectiva de prender até o presidente do Congresso, que era o Rodrigo Pacheco. Então, quando isso acontece, quando esta cena ocorre dentro do Palácio do Planalto, havia na expressão, na definição do Procurador-Geral da República, uma sublevação antidemocrática em andamento. O golpe estava em andamento. Então, evoluiu-se da mera cogitação para a execução de uma tentativa de golpe. Então, é sim uma confissão de culpa. O Bolsonaro, nessa entrevista à Folha, ele disse que ficou surpreso com a vitória do Lula. Por isso, ele buscou alternativas dentro das quatro linhas, chamou a Constituição de Bíblia, mas, do modo como ele soou na entrevista, parecia que ele queria reescrever o livro de Gênesis do regime democrático. Admitiu lá que, diante da sua estupefação com a vitória do Lula, ele fez não uma, mas duas reuniões para debater com os chefes militares alternativas para evitar a posse do Lula. Ora, um presidente derrotado na eleição não tinha o que fazer senão passar o poder, respeitar a vontade da maioria do eleitorado e passar o poder para o sucessor. Mas o Bolsonaro não só não passou a faixa, como decidiu ali tramar um estado de sítio, que evoluiu para uma reflexão sobre estado de defesa. E ele fala na entrevista que chegaram a discutir uma intervenção baseada no artigo 142 da Constituição. Evidentemente, esse artigo não dá poderes ao presidente para intervir em coisa nenhuma, mas na leitura bolsonarista, esse artigo 142 concede ali às Forças Armadas um poder moderador divino que dá aos militares essa prerrogativa para intervir nos outros poderes em nome da manutenção da ordem. Então, Fabiola, o Bolsonaro, ele gostaria muito que essa ação penal não existisse, essa ação penal que foi aberta contra ele no Supremo. E diz que vai ser completamente injusta uma sentença de prisão contra ele. Né? Mas, do modo como ele fala, ele gostaria que todos os golpistas fossem enxergados como inocentes democratas que estavam ali tramando pelo bem do país e não querendo subverter a democracia. Isto é uma tolice, é uma confissão de culpa, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Em relação à morte política, ele fala, não, se eu for preso, isso será... eu estou no fim da vida, ele dá a entender que vai morrer politicamente. Isto é outra bobagem, né? Porque no Brasil, a morte política, às vezes, depende da morte física. Aconteceu com o Getúlio Vargas, ali no Palácio do Catete. Mas o Lula é a prova viva de que essa pretensa morte política, ela, no Brasil, ela é uma hipótese apenas. O Lula sobreviveu o bastante para subir a rampa do Palácio do Planalto pela terceira vez, depois de passar mais de 500 dias na cadeia. Então, essa história de morte política também é uma tentativa do Bolsonaro de fazer pose de vítima, caprichar na pose de vítima. O ideal seria que morresse mesmo politicamente. O ideal seria que não retornasse mais
a vida democrática, porque não merece, tendo usufruído das vantagens da democracia por 3 décadas, o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Então, o ideal é que morresse politicamente mesmo, na cadeia, que a cadeia fosse o seu último destino, a sua última morada em termos políticos. Mas o risco de que isso não seja uma verdade absoluta é muito grande num país como o Brasil. Agora, isso não pode, aliás, deve reforçar a intenção do Supremo de enviar o Bolsonaro para a cadeia, porque se não for preso, aí mesmo é que a morte política do Bolsonaro será uma hipótese cada vez menos intensa. Então, é preciso que vá em cana, se possível, que morra politicamente, mas isso é só hipótese, Fabíola. No Brasil, isso é só hipótese. Frase forte tua, não vou nem repetir para o recorte não ficar na minha voz, vai só na sua.